hoje é o vereador Eliseu Gabriel. E por aí talvez, meus queridos amigos e amigas de tantas vidas, pequenas e grandes, importantes e sem sentido, você tem como entender melhor a minha conduta errática na organização desse encontro de hoje aqui. Se não fosse o empenho da Ana Luísa, do Celso Napolitano e da equipe do gabinete do Eliseu, a Vivi, a Simone, a Vera, a Marcela, a Celina, e fiquei sabendo agora também por baixo do pano o Colibri, que eu não sabia. E se não fosse o empenho da Ana, do Celso e dessa turma, certamente não teria acontecido nada até agora. Porque essa coisa errática da minha parte, eu estou, não sei se com quase 66 dá tempo de fazer análise, etc., para saber o que é esse defeito. Sabe? Vocês não têm mais esperança. Fazer para parar para... Mas é verdade. Por um lado, eu gostaria muito mesmo que as pessoas queridas comparecessem, se encontrassem para confraternizar e armar coisas futuras. Eu sei que cada um vai dar para citar um por um, mas eu sei que o que está aqui é o que... Mas, por outro lado, eu sou tomado, fui tomado e continuo tomado por um grande constrangimento de convidar as pessoas, tanto é que o gabinete me entregou 400 envelopes com um convite, eu tinha que mandar uma lista dos endereços postais, a Câmara tem verba para despachar isso pelo correio, para chegar a casa, esse negócio tem 1 ano e meio, etc. Está tudo no meu cargo, eu não consegui. E os poucos que eu entreguei, eu trago aqui, eu escrevi, depois eu não consegui. Então, de um lado, me agrada muito isso tudo que está acontecendo aqui, era isso mesmo que eu queria. E, por outro, ser tomado por esse constrangimento de convidar essas mesmas pessoas para se reunirem em torno de uma homenagem ao Degas aqui. Então, ele disse, foda-se, seja o que Deus quiser. Então, mas eu tenho que dizer umas coisas assim que podem parecer, mas realmente, eu tenho que agradecer. Eu sou um dos caras mais felizes que eu conheço. E graças a... Então, uma é essa coisa da Dora Adelaide, né? Do seu Zé Maria. Então, graças a esses dois, fizeram todo tipo de sacrifício que permitiu que eu e meu irmão, o Fernando, que está aqui, a gente entrasse com os dois primeiros da nossa família, uma família numerosa, uma família que veio efetivamente de baixo, sem terra, no minifundo da beira alta portuguesa. Sabe? Isso é foda, não é fácil ser sem terra. Então, fomos os primeiros a entrar, e aí a gente fez tanta coisa junto, eu e meu irmão, no nosso quarto, dormindo, a gente tramava, e no dia seguinte a gente botava para acontecer. Então, realmente tem uma história, enfim. Então, eu queria falar aqui da Dona Adelaide, queria falar aqui do seu Zé Maria, tirar o chapéu, queria falar aqui da Lúcia, da mãe, dos meus 2 filhos, da Lígia e do Paulinho. Realmente não deve ter sido barra, né? O mau marido, eu te disse isso no dia que você me propôs a gente casar, eu falei, é um mau negócio. Mas foi ótimo, e resultado disso, a gente é amigo até hoje, né? De verdade, e ter 2 filhos como a gente tem, a Lígia, uma advogada de sensibilidade e competência pelas questões humanas, ambientais, etc., de verdade, era uma pessoa que eu gostaria de ter comigo trabalhando, não tem nada, não deixa nada para o dia seguinte. E o outro que é o Paulinho, que é um libertário, um sujeito talentoso, inteligente, criativo, sabe muito mais as coisas do que eu. Onde é que ele está? Esse aqui. Brother, né?
Lúcia, a Lívia, Ana Luísa, são quase 25 anos, né, Ana? De 91 para cá. Dá isso. Né? Tanta coisa. Meu irmão, então, falar da Camila, minha sobrinha, que tinha 6 meses, na época que eu e meu irmão foram presos. Quando a dona Adelaide esteve lá falando com a Aldália, não foi só a procura do meu filho, era eu e ele, né? Os dois desaparecidos. E a minha mãe bate lá na porta do doicode, cadê? Ah, não estou aqui. E se eles estiverem mortos? A minha mãe disse, pelo menos eu quero ver o corpo. Então, isso, para quem não estava entendendo direito essas coisas. Então, a Camila, o Josil, estou aqui com a Adicilda e o Joaquim, 2 primos queridos. Bom, o fato é que há 1 ano e meio atrás eu escrevi para o Eliseu, imaginando que chegava na mão dele, aos cuidados da Maria Luísa, que era a sua assessora parlamentar. Procurando honrar o combinado, envio-lhe o meu currículo mortis, mais ou menos adaptado às necessidades que você precisa para encaminhar o processo através dos labirintos burocráticos da Câmara Municipal e o termo de anuência devidamente assinado. De fato, eu gostaria de ter tido tempo para relembrar por escrito os projetos, campanhas e iniciativas que efetivamente tiveram a ver com a luta por uma São Paulo melhor e mais democrática. Esse currículo generalizante, eu tive que entregar, meio pomposo e autorreferente, me incomoda profundamente. E mais do que isso, eu gostaria de relacionar as pessoas com as quais eu trabalhei para que as intenções tivessem acontecido. Ou seja, essa homenagem que o Eliseu Gabriel pretende me fazer já há alguns anos, e eu sempre encontrei um jeito de escapar, só teria sentido se todas as pessoas envolvidas com as coisas em que eu estive metido pudessem ser publicamente reconhecidas durante a cerimônia que costuma acompanhar a entrega da medalha Anchieta e do tal diploma de gratidão. Não se trata de falsa modéstia, que é uma espécie de demagogia bem manjada, mas uma preocupação com um certo sentimento saudosista que vai se intrometendo na vida da gente, reescrevendo o passado de uma forma personalista e simplificando tudo. Há muitos anos que me acompanha uma sacada atribuída ao Walter Benjamin sobre o significado, a importância da história, e que diz mais ou menos assim: não se trata de preservar o passado, e sim de realizar suas esperanças. Quer dizer, o que de melhor meus amigos do peito e eu andamos tentando, o que de melhor meus amigos do peito e eu andamos sonhando, não aconteceu. Portanto, não entra no currículo de praxe, o tal do mortis, que já aconteceu. O que me interessa de verdade é o currículo vitae das pessoas, o que elas pretendem realizar. Ou, como disse uma vez o John Lennon sobre a vida dos Beatles no auge dos primeiros anos, a vida era o que a gente fazia enquanto pensava em outras coisas. Então foi isso que eu escrevi para ele há 1 ano e meio. E eu passei essa semana, desgraçadamente, eu fiz a relação de todas as pessoas mais importantes que tinham a ver com o Oboré, com o Grêmio Judite Pontes, com os campinhos de futebol, os 5 que eu e o Fernando nós criamos, que aí depois vinha uma casa em cima e a gente fazia outra. Aí a gente vai entender que isso se mete na vida da gente. Trabalhar, não era, a gente não fazia campinho para a gente jogar, a gente fazia campinho para os outros jogarem e a gente também jogar. O Fernando era bom de bola, mas era grosso para cacete. Então, o Grêmio, hoje, exatamente hoje, são 100 anos de nascimento da Virgínia Artigas, a minha segunda mãe. Sem ela eu tinha morrido. Eu e o Marcelo Bairão e o Goulart tínhamos metido no grupo lá da Dilma, a gente já tinha dançado há muito tempo. Foi ela que disse: vem cá, mas peraí, qual é o projeto de vocês? Não, trabalho em ditadura, a gente não aguenta mais, vocês têm muita pressão. Falei, mas vem cá, talvez a pergunta, vocês não aguentam mais, tem que perguntar para o povo aguenta mais? Falei, mas o que o povo tem a ver com isso? Mas como é que é? Conta aí. Qual é o projeto? Derrubar, derrotar a ditadura e tal, e depois? Democracia.
Mas só? Não, socialismo. Na nossa ideia, estava no pacote, derrubar a ditadura, vir a democracia com o socialismo. Não era essa ideia, era um combo, não é isso? Eu falei, mas peraí, mas não dá para fazer socialismo sem o povo, nem contra ele. Enquanto o povo não quiser socialismo, ele não vai acontecer. E esta obviedade, pois eu e o Marcelo Bairão, no Timongipe, lá fomos nós, lá pro alto do Morumbi, falei, porra, meu, sem o povo não vai dar, né? Bom, e tantas outras coisas que eu vim pensando, coisas que acabaram não só salvando a minha vida, mas como ajudou, de alguma maneira, a resolver certas paradas que não dependiam muito só do que a gente tinha lido, estudado, debatido, mas certos insights, certas frases, certas coisas são ditas em momentos absolutamente casuais. É um acaso, não tem nada que ver com nada planejado, mas que mata a charada e livra a gente, às vezes, de cagadas muito grandes. Uma delas é o João Guilherme. João Guilherme, estava claro para nós que com a vitória do MDB nas eleições de 74, que, aliás, quem tiver amanhã a possibilidade de ir ao Memorial da Resistência, que haverá uma bela homenagem ao Milton Belintani, amanhã às 2, lá tem a linha do tempo, dos principais fatos políticos das décadas. Não existem as eleições, existe o sequestro, eleição não existe, isso precisa ser corrigido. Em 74, milhões de pessoas vieram e disseram que a ditadura chega para lá. E quem tinha articulado isso era muito pouca gente. Aqui mesmo na Câmara ficava a sede do MDB, pena que não está aqui hoje, mas uma pessoa espetacular que organizou toda a coisa, Roque Citadini, ao lado do Valdir Quadros, do Fred Bucinho, do Laerte, a tal da turma da juventude do MDB. Por que eu falei isso? João Guilherme. Não, o João Guilherme, quando é começo de 75, ficam acertados, fizemos a tal da conferência do Comitê Universitário, etc., Pumba, eu fiquei com uma parte das responsabilidades que era para o João Guilherme, e aí meu caminho certamente era da clandestinidade. O Eliseu, nessa época, estava metido no telecurso da TV Cultura, ele me chama para ir fazer um teste lá. E aí, seria legal, né? Mas, eu fiz uma bobagem, dar uma entrevista para o programa do Silvio Santos, o Colibri vai lembrar, tinha a Rúbia, eu andava com essa lambreta e eu tinha uma máscara contra a poluição, e aí resolveram fazer a entrevista. Eu apareci no programa do Silvio Santos. E no domingo eu estava reunido clandestinamente com a nossa base do partido de Osasco, com os operários de Osasco, e a companheira lá que estava preparando as coisas do café, mas o companheiro não estava no Silvio Santos com a... Não, mas... Aí que eu vi naquele dia que eu não podia ter vindo a público, ou eu mergulhava, eu desaparecia. Então, por isso eu não apareci lá para o teste. Estou explicando 50 anos. Foi uma pena mesmo. Mas eu tinha responsabilidades com o João Guilherme. O João Guilherme saiu daqui em fevereiro e ficou esperando a hora de poder sair do presídio, porque se tivesse vindo aquela leva e os caras tivessem tomado o João Guilherme, esse cara estava morto, como mataram o Magrão e mataram tantos outros, mas esse em particular, porque vocês estão frente a um dos maiores intelectuais brasileiros, sem dúvida nenhuma, um dos melhores analistas políticos brasileiros vivos. Ele é o tal de uma personalidade anônima, faz questão de ficar absolutamente discreto. Por isso que eu digo, tem que entrevistar esse cara, de verdade, está aí do teu lado esquerdo. Mas aí, lá ele escondido no Rio de Janeiro e tal, e aí a gente ia todo mês levar grana lá. Se encontrava numa igreja, fazia de conta que assistia a missa e tal, eu via lá na Pumba, primeiro sábado, primeiro domingo de cada mês, naquela igreja do Largo do Machado. E numa dessas, conversando com ele, vem cá, pô, afinal, tem uma parte da esquerda que diz que é general de plantão, que é tudo a mesma bosta, que Geisel, Médici, Costa e Silva, outra.
porque tudo é general de planta, tudo igual. E tem o outro pessoal que fica dizendo que não tem que fazer nada, tem que confiar que o gás e o Gobiri vão fazer a abertura, tem que ficar quietinho e não se mexer. Aí ele diz assim, a filha pergunta, afinal, o gás o quer ou não quer abrir? Ele diz assim, gás eu quero abrir, vírgula, ele quer nos matar. A abertura que o gás pretendia, não nos incluía, não incluía grande parte dos que estão aqui nessa sala. Então, portanto, estava na cara o que aconteceu um ano depois. Muita gente, entre os jornalistas, achava que não, que era a briga dos dois elefantes, que nós éramos só grama. Isso é uma cascata com a qual eu não concordo, mas afim. Então, eram várias alternativas aqui de fazer o tal do discurso. Uma delas era eu não ser reafirmar nessa pecha porque eu falo muito. Aí, às vezes falo mesmo, mas me digam lá. Sim. De qualquer maneira, é assim, tinha várias alternativas. Eu fiz uma alternativa, vou citar todo mundo, chegou a 350. Aí eu fiz a conta, isso gastava, não dava. Depois fiz uma outra seleção, frases que me salvaram, tipo essa, ou a da Virgínia Artigas, ou a do Sebastião Francisco Branco. Diz assim, olha, quando você for para o Teatro Municipal, não deixa nunca de ver aquela abóbada lá em cima, tudo que está ouro fui eu que fiz. Eu aprendi a ler com 6 anos de idade, meu pai era um anarquista italiano, foi para o interior e era um analfabeto, era um grupo de anarquistas analfabetos. Eu aprendi a ler com 6 anos de idade num jornal italiano chamado La Battaglia. Então eles ficavam os adultos em cima e eu palavra por palavra, aprendi a ler assim, no jornal anarquista e tal. Com 12 anos eu vim para São Paulo trabalhar na construção civil, fui pintor de parede junto com o Volpi. Com 16 eu era da equipe que começou a construir o Teatro Municipal. E aí, uma das coisas que me coube foi pintar a ouro. Eu passei 2 anos e meio de costas num tablado, pintando a ouro. Então, quando você for ao Teatro Municipal, dá uma olhada lá em cima. Fui eu que pintei aquilo. Eu falei, mas qual é a conclusão? Não, que vê o seguinte, tem alguma coisa mais importante na vida do que gente? Não. Então, com gente a gente tem que ter paciência. Sim, mas por que você está falando disso? Se a gente tem paciência de passar 2 anos e meio de costas num tablado, pintando o teto de uma casa, por que não vai ter paciência com gente? Agora, mas fala aí, o que é? Não, é que eu fui casado 2 vezes. E a primeira vez eu fui casado com uma mulher muito chata, que vivia dizendo, mas Sebastião Francisco, por que você se mete? Ele já tinha sido preso dezenas de vezes, anarquista, e depois virou comunista. Então, você se mete nele, de passeada, greve, sindicato, socialismo, comunista, você não vê que isso não dá futuro a ninguém? Ele falou, é verdade, mulher, você tem toda a razão, mas dá um passado. Então, Sérgio, pelo que eu vejo de você, várias vezes a vida vai te colocar em encruzilhadas. Se você quer ter futuro ou se você quer ter passado. Então, portanto, é uma grande alegria, e eu vou encerrar minha fala aqui. Todo dia eu acordo, nada nos jornais chegará perto nem de mim, nem dos meus amigos. A ser verdade, o dito popular, dize-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Olha aí. Eu devo mesmo ter sido um cara muito legal nos últimos 20, 30 anos. Porque não tem nenhum filho da puta, nenhum canalha a bordo dessa sala.